Muito bom dia, Mani Camargo. Muito bom dia, Franciel Almeida. Mais um dia. Vamos lá. Pessoal de casa. Muito bom E as dia. fofocas? Quartou, então vamos fofocar, né? Quartou frio. Quartou eu estou aqui. frio. O ar tá desligado, gente. Eu estou arrepiada de frio. Ô, Amani, eu não sei se você vai puxar esse assunto, mas deixa eu só lembrar um assunto que você Pode trouxe falar. ontem sobre o Murilo Ruff. Sim. Ah, eu vou. Mas Vai? não sei o que você vai falar. Vamos falando. Chega lá na hora Vamos, você isso, fala, então então. solta então, que Eu daí vou dar vamos ver, mais vamos uma ver. Porque tá coisinha dando ainda. muito o que falar isso daí. Agora parece que estourou a caixa, o povo tá falando mais ainda. Mas então tá, então vamos começar. Vamos lá. Vamos deixar pro final pra gente falar do Murilo Ruff. Demorou. Vamos falar aqui da minha ordem certinha pro comandante não se confundir. Primeiro a gente vai falar de Lara Brasil e Marco Polo. Amani, quem que é esse povo? A Lara Brasil é a noiva desse Marco Polo. E esse Marco Polo, ele é o ex-presidente da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. Esse é o Marco Polo, que tem aí os seus nada 84 anos. E a Lara tem quantos? Enquanto a sua boa Lara tem 32. Até aí tudo bem, porque eles estão juntos desde 2021. Só que agora, eles já obviamente, tinha dado uma polêmica lá em 2021 quando eles se juntaram, mas agora, como muitas das vezes, como a gente sabe que o Amado Batista, que está lá com a ex-Miss Mato Grosso, que é 50 anos mais nova que ele, a Lara é 52 anos mais nova que o Marco Polo. A nossa ex-Miss Mato Grosso é 50 anos mais nova que o Amado Batista. Beleza, até aí tudo bem. O Amado Batista é um rapaz muito conhecido por conta aí não só por conta da música, mas também por conta das suas fazendas. Sim. Nas suas fazendas aí na região aqui do Mato Grosso, em outros estados também, a gente sabe que ele é um cara do dinheiro, resumindo, ele tem muito contato por aí, por ele ser um homem de muito dinheiro. Beleza. E aí agora, como deu uma acalmada nesse rolo todo do Amado Batista ter casado com essa ex-Miss Mato Grosso, 50 anos mais nova que ele, outro casal que voltou para os holofotes por conta da idade, por conta da diferença de idade, foi a Lara Brasil e o Marco Polo, com seus 52 anos de idade. E aí, com 52 anos de diferença, perdão, tá, gente? Ela tem 32 e ele tem 84. Nossa. 84, exatamente, 52 anos de diferença. Deixa eu esperar que eu tô falando muito rápido, porque eu não tô nem respirando, minha respiração tá faltando. E aí aconteceu o seguinte: nos últimos dias eles fizeram uma viagem. Eles quem? Lara Brasil e Marco Polo. Amado Batista foi só um exemplo que eu dei de pessoas que estão no holofote aí também por conta da diferença de idade. Beleza. Eles fizeram uma viagem e nessa viagem Marco Polo não parecia estar muito bem, parecia estar pouco assim, meio ruinzinho da saúde. Talvez estar meio velho, né, gente? A velhice chegando, que a gente sabe que não adianta. Pode fazer procedimento estético, o que for, que a idade chega. Não adianta, a idade chega. E ele parecia estar meio assim, meio amoadinho, meio não muito bom da saúde. Enquanto a mulher dele lá novona, siliconada, bundudona, cabelo na bunda também, né? Aqueles cabelos que a gente coloca, como que chama? Mega. Aplique. Mega, aplica, aqueles mega lá, chiquetosa. E aí, obviamente, voltaram. Ela voltou no caso, porque ele nem é das redes sociais, no caso, né? Ela voltou a receber uma chuva de hate nas redes sociais por conta da diferença de idade. Ah, interesseira, agora que ele já tá... Eu vi até um comentário muito maldoso, falando assim, agora que ele tá quase indo pro caixão, que você tá toda mesmo, né? Falando desse jeito. Muita maldade. Gente, muitos comentários. E daí ela veio se pronunciar. Porque, estão falando, eu vou falar também. Já tem 4 anos que eu tô com ele, como que é interesse? Enfim, eu tô aí com ele desde os 80 anos, como que é interesse? O cara podre de rico, mas tá bom. E aí ela pegou e falou, gente... Eu não tô nem aí pra vocês. Ele sabe do que eu sinto, eu sei do que ele sente por mim, eu sei que o que ele sente por mim é verdadeiro. A minha família, a família dele sabe que o nosso amor é verdadeiro. Então eu não ligo pro que vocês vão fazer. Continua aqui linda e bela. Mentiu? Não mentiu. Ela realmente continua linda e bela, porque a mulher é finíssima, bonita demais. Mas uma coisa não tem como negar. Gente, pelo amor de Deus. Se ela tá com ele há 4 anos, ele tinha 80, e se hoje ela tem 32, ela tinha 28. 28 para 80 não é uma diferença, gente, pelo amor de Deus. E é muito estranho, porque, tipo, é estranho, é até chato a gente falar. Porque imagina, Franciel, uma moça aí, beirando seus 30 anos, com um cara de 80 anos... É muita diferença, É muita diferença. E eu não falo diferença, porque ele já é velho. Porque, gente, se ele fosse um rapaz, porque eu penso assim... O que tem ali que a pessoa se apaixonou tanto? Porque se o cara já tá com 80 anos nas costas, gente, será que ele aguenta alguma coisa ainda pra mulher falar, me apaixonei pelo beijo dele? Pelo amor de Deus, o cara deve usar a dentadura já, não é verdade? Então, né, pra gente ser um pouco mais, sabe como eu posso dizer, saliente, um pouco mais sensível, né, vamos chamar de idoso, né, chamar de idoso,
Porque ele realmente já tá na fase idosa. Gente, idoso, é quase 85 anos. Acima de 60 é idoso e ele é bem idoso. Bem idoso. Porque ele está com 84. Sim. E na época ele tinha 80, ela tinha 28. É muita diferença. É muita diferença. É até mais que a gente ficou chocado. Tipo se fosse 28 para 40, para 50. Exatamente. Porque imagina, se aquela do Amado Batista, porque o Amado Batista tem o quê? 71, né? É. O Amado Batista com seus 70 anos. A gente já achou muito estranho quando aconteceu. Isso que ele ainda é mais novo que o Marco Polo. Vamos supor aí 10 anos. E ele aparenta 12, também ser mais novo, né? Sim, ele aparenta ter mais idoso. E daí você pesquisa, hoje em dia, atualmente, no dia a dia, assim, quando vaza a imagem deles, porque eles ficam ali mais longe dos holofotes. Mas vira e mexe, pega uma fotinha deles andando na rua. Gente, ele parece que não tá mais dando conta. O tempo todo assim, quando com cara de sofrido, meio, tipo, sabe? Avô dela, né? Sim, exatamente. Ou é o pai e ela a filha mais nova. Uhum. Mas é a mesma coisa, né? Não, já mudando de assunto, mas o mesmo assunto, o prefeito de Sinop, o Roberto Donner, passou por isso com a esposa, com a ex-mulher dele, né? A ex-primeira-dama. Eles separaram e ela também, uma diferença de idade. Tanto é que a filha dele, Célia Donner, parece que é mais velha do que a sua ex-esposa, para você ter ideia. Uhum. Então, ele sofreu, ela principalmente sofreu, mas ela é muito bem sucedida, os pais são pessoas muito bem sucedidas, têm muito dinheiro, claro, não tanto como o Roberto Donner, prefeito de Sinop, mas nós temos uma situação do lado, que foi disso daqui, nesse estilo aqui. Um exemplo que você deu bacana é isso aí da questão da situação de vida. Um exemplo que eu dou, que a gente já comentou aqui, o pessoal de casa vai saber, que é a questão da Calita, né, que é a esposa do Amado Batista. Isso. Ela já vem de uma família rica. Sendo curta e grossa, ela já vem de uma família rica. Só que eu acho que essa moça aqui, essa Lara Brasil, sofre mais ataque ainda porque ela não era tão do dinheiro assim como a Calita já era. Entendeu? A Calita, a ex-Miss Mato Grosso, que tá ali com o Amado Batista. Ela já veio de uma família com dinheiro. Só que a Lara não. A Lara não, entendeu? Aí acaba sofrendo esse hate maior, né? Uhum. Tudo bem que mesmo a ex-Miss Brasil não é uma família tão rica como ex-Mato Grosso, como o Amado Batista. Isso. Mas é muito bem Mas de ela vida. já era bem de vida. Tanto Claro. que os custos todos para ela conseguir ser Miss ali, que não é nem um pouco barato, sempre foi custeado pela família. A família dela tem dinheiro. E dá pra ver lá que eles sempre andavam, carro de luxo. Sim, né? Ela sempre muito bem vestida, roupas de marca. Algo que já é diferente da Lara. Que, obviamente, não tô falando que ela era feia antes, mas ela não era assim de família rica como a Calita. Mas enfim, eu acho que o povo não adianta nada falar. Já estão juntos aí há 4 anos. Se fossem quem tá nadando ali é ela, então? Se eles fossem se largar, porque foi que nem ela falou, vocês falam, continua aqui. Ela praticamente faltou falar, vocês estão falando, eu continuo aqui curtindo o dinheiro. Foi basicamente isso, gente. Quem nada de braçada é ela, não é? O povo fala, às vezes algumas mulheres que mandam mensagens no Instagram comentando e falando mal dela é porque gostariam de estar no lugar. Gostaria de estar com o vai da lancha também. Pronto, já falou o português rasgado. Vamos continuar então, gente, falando o português mesmo. Vamos falar agora um assunto um pouquinho mais delicado, que tem a Yasmin Castilho. Acredito que o pessoal não vai conhecer tanto, mas ela é uma moça aí que já participou de alguns programas de TV, já teve algumas aparições aí em rede de TV aberta, e ela é uma influenciadora. Ele acumula aí seus milhões de seguidores, tanto no TikTok, Instagram, YouTube e tal, e ela já tem um filho, ela é casada, ela e seu marido têm um menininho. E nos últimos dias ela tinha descoberto, ela não tinha vindo divulgar nas redes sociais ainda, ela tinha descoberto que ela estava grávida. Ficou feliz da vida, ela vindo nas redes sociais falar agora, depois do acontecido, que ficou feliz da vida, ela e o marido estavam muito felizes que tinham descoberto a nova gravidez, só que ela acabou perdendo. Puxa Ela vida. sofreu um aborto espontâneo. Que pena. Nossa, que pena. Ela ficou muito triste. A família, diz que o pequenininho, por mais que seja bem pequenininho, já comentava aí de eles falaram, que é o irmãozinho e não sei o quê, diz que o bebê concordava e tal. Mas que ela ficou devastada, que foi que nem ela falou, a gravidez não durou muito tempo, depois que eu descobri, mas já é uma dor de rasgar o coração, que eu não desejo pra pessoa nenhuma, porque por mais que era cedo, por mais que era novo, era meu, já tinha como meu filho, já era amado, e você perder assim do nada é uma dor que, meu Deus, rasga o coração. Que triste. Que triste, cara, muito triste. Muito só triste. quem já sofreu com questão de aborto espontâneo, que já perdeu um filho, né, no ventre, sabe a dor que é. E claro, quem já perdeu um filho depois de criança, de adolescente, sabe também. Mas essa questão do aborto espontâneo, muitas mulheres passam por isso, infelizmente.
E que pena. Que Deus Triste. possa fortalecer que Deus eles. conforte o coração Claro. deles, porque... E O quem andar sabe? estacial, estou em Lisboa ligado no balanço geral. Olha aí, que ó. legal, Lisboa. ó. De Lisboa assistindo a gente, Lá que em bacana. Portugal, os nossos amigos portugueses estão ligadinhos na tela do balanço. É. Ai, Sabe como que chama? Não, sei lá. Vamos continuar então, vamos continuar pra gente finalizar. Sabe como que chama pão? Pão francês lá em Cacetinho. Lisboa? Cacetinho. Eu quero cacetinho. Muito obrigado. Que coisa boa, gente. O Balanço Geral está atravessando o oceano, chegando na Europa, tá vendo? É. Vamos lá então, Amani, vamos lá Então, então. vamos continuar. Agora, puxando o assunto lá do início, que você tinha falado sobre o Murilo Huff, a gente trouxe algumas provas que ele postou aí nas suas redes sociais. Era sobre isso que você ia falar? Era isso. Dos comprovantes de pagamentos. Por quê? A ex-sogra decidiu botar a boca no trombone falando que ela estava pagando as contas do neto ali sozinha. Que ela estava tendo que custear tudo ali, o pai não estava fazendo questão de nada. E agora, por fama, ele queria a guarda do menino, que ela não ia deixar, não. Mais do que depressa, ele pegou e veio e postou nas suas redes sociais. Comprovante de pagamento disso, daquilo, acolá. Postou tudo. Ele falou, antes dele fazer as postagens, ele falou, gente, eu fico muito triste de vir aqui ter que fazer isso, porque eu não acho que tinha que chegar nesse nível, porque eu não tenho que provar que eu sou pai. Claro. Provar que eu faço as minhas obrigações. Mas se você não vem e fala a verdade, a mentira se torna uma verdade. E daí ele veio e postou, eu vou até, enquanto o comandante passa, eu vou olhar no meu celular para ficar melhor para mim falar para vocês aqui, sobre a questão das coisas que ele postou nas suas redes sociais. Ele postou ali, primeiro, um texto falando, aqui ó, eu vou lendo para vocês, aquela imagem, isso aí, comandante, pode segurar aqui. Ele pegou e postou o seguinte, são tantas mentiras que fica até difícil de responder todas. É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa, mas se eu me calar, a mentira vira verdade. O que eu acabei de falar, se ele não vir falar, a mentira se torna verdade. Então vamos lá, escola, R$ 2.600 por mês, plano de saúde, R$ 1.200 por mês, psicóloga, em média, R$ 2.800 por mês, babá e enfermeira, R$ 5.000 por mês, tratamento para diabetes, média, R$ 4.000 por mês, mais consultas médicas em casa e mais aula de bateria em casa. No caso, na casa dele, né? Vai a pessoa lá para atender o neném dele Neném não, né, gente? Que já é mais grandinho, mas para atender o Leozinho ali na residência deles. Aí ele pegou e colocou mais de 15.000 por mês apenas em custos físicos básicos pagos por mim. Aí nessa imagem aqui, ele pegou e postou o seguinte, ó. 1 ano de escola adiantada. Valor total pago, deixa eu olhar aqui, senão não vou enxergar. 30.844. 1 ano de escola adiantada. Ele postou o comprovante ali dele pago, que ele deixou pago. 1 ano de escola adiantada, R$ 30.800. R$ 30.800. E daí, na próxima, ele foi e postou ali outro comprovante também do pagamento da psicóloga. Esse aqui, ó. Nossa. 9.100 de psicóloga. 9.100 de psicóloga. Isso que na hora que ele postou os custos lá, que em média 15.000, tava lá 2.800 de psicóloga. Por mês. Por mês. Aqui ele já pagou pelo jeito o ano Aí todo. aqui ele pegou e colocou 9.800 de psicóloga. Acho que não, porque 900. se for o ano todo, vai dar bem mais. É, Vai dar bem 900. mais. Então deve ser alguns meses Deve já pagos. deve ser uns 3, 4 meses Ou aqui. de janeiro até agora. É, deve ser de janeiro até agora, enfim, ele pegou e postou. 9.100, gente, quase 10.000 de psicóloga paga. Ele foi postando tudo os comprovantes. Postou ali o comprovante de 1 ano de escola paga, postou tudo. E como ele mesmo falou, que não tinha necessidade de ele fazer isso. Depois ele foi, gravou alguns stories ali falando, gente, não tinha necessidade de eu vir e provar pra vocês que eu sou pai. Provar pra vocês que eu faço o meu papel de pai. Só que é verdade, é o que ele falou, que se ele se calar, a mentira se torna verdade. Entendeu? A mentira se torna verdade. E aí entra a questão, por que disso? Se é verdade, se ele está pagando mesmo, se ele postou aqui todos os comprovantes das coisas pagas, por que a dona Ruth está falando que ele não paga nada? Porque talvez é ela que está querendo trazer a mentira como uma verdade. Entendeu? Fica Porque aquela o Murilo Huff confusão. tem o salário dele por mês. Sim. Muito bem. Sim, porque ele faz os seus shows, com E certeza. deixa eu falar uma coisa aqui, Amani, até bom também. E vou mandar um recadinho aqui, vou mandar um recado nessa câmera aqui, ó. Quero mandar um recado pra Cariúcha. Ai, eu vi, meu Quero Deus mandar um do recado pra céu. Cariúcha. Agora eu vou mandar um recado de pai pra Cariúcha. Cariúcha, ela é do Fofocalizando, né? Vou mandar um recado pra Cariúcha. Eu sei que ela não vai ver, mas o dia que ela vê isso daqui, viu? A Cariúcha que eu chamava de Rasputia? É, Rasputia, a Cariúcha. Ô, Cariúcha, você só ficou conhecida por causa da Jojo Todinho. Viu, querida? Só ficou conhecida por causa da Jojo Todinho. Se não fosse a Jojo Todinho, Cariúcha, ninguém sabia nem que você era e que caminhão que você caiu.
tá bom? Mas eu quero falar uma coisa pra você. Ele é pai. Ai, respeita o desejo da Marília Mendonça do filho ficar com a mãe. Que respeito? Toma vergonha na sua cara, mulher. Que respeito? O cara é pai, o cara tem direito, é sangue. A Mani é sangue. Com certeza. Gente, só pra explicar pra vocês isso que o Franciel tá falando, esse recado pra Cariúcha, foi porque ela falou que o Gustavo Mioto, ó, O Murilo Ruff. o Murilo Ruff tinha que respeitar a opinião da Marília, do filho ficar com a mãe, porque ele só tinha isso que ele tem hoje por conta da Marília. Que antes da Marília, ninguém nem sabia quem que era o Murilo Ruff. E agora eu vou trazer uma outra informação. Antes da Marília Mendonça, Murilo Ruff não era mesmo um cantor conhecido. Não mesmo. Mas ele era, tá? Ele era um produtor muito conhecido, empresário de muitos cantores que na época jovens já estavam estourando e também autor de muitas músicas famosíssimas. Então, gente, deixa eu falar de novo para você, senhora Cariúcha. Ele é pai, ele tem direito. Ai, vamos fazer o seguinte, ele tem que ficar com a avó porque ele já acostumou com a avó. Ô, querida, a senhora é mãe? Se a senhora não for mãe, então fica quieta, né? Sabe por que eles falam isso, Dá Franciel? licença. Isso que a Marília queria que ele ficasse com a mãe. Porque não tem nada que a Marília falou lá, Deus me perdoe, mas antes de morrer, não tem nada falando que ela falou, eu quero que meu filho fique com a minha mãe. Não Isso existe. é porque uns meses antes dela morrer, teve um cantor, não vou me lembrar o nome agora, tava fazendo um show, esse cantor era amigo da Marília, amigo próximo, e nesse meio tempo a Marília e o Murilo tinham terminado. Sim. E daí nesse meio tempo, ela ali conversando com esse cantor famoso, pegou e falou que é porque o Murilo tava ali discutindo com a mãe dela, querendo debater com a mãe dela, e ninguém desrespeitava a mãe dela, que era a mãe dela em primeiro lugar, que ninguém disputaria com a mãe dela. Então por isso eles decidiram daquele tempo lá que eles deram. E por isso o pessoal tá deduzindo que a Marília queria que o filho ficasse com a avó. E ela não falou nada disso. Não, ela não falou nada disso. E sobre guarda de filho, por que o Murilo quer o filho só agora, gente? O Murilo cuida do filho desde pequeno. É a guarda compartilhada desde É sempre. guarda compartilhada, entendeu? Curte a vovó materna, curte os parentes da vovó mãe, lá, materna, parte da parte da mãe, mãe. da Marília Mendonça. E o pai cuida, e outro, o pai tá trabalhando lá que nem um doido fazendo show, mas tá pagando tudo que paga. Pagando tudo. Aí vem uma mulher que não sei nem da onde veio, que só porque participou de um reality show, e aí depois ficou famosa por causa da Jojo Todinho. A mulher foi... Por isso que eu falo, gente, por isso que eu falo, não dá asa pra cobra. Porque quem dá asa pra cobra, uma hora a cobra cai em cima do seu barraco. Cai em cima da tua casa. E eu sei que essa mulher nunca vai ver isso, mas se um dia essa mulher ver isso, querida, quem que é a senhora na fila do pão pra querer falar, deixa o cara ser pai? Ô, sacanagem. Se ele quisesse estar deixando o filho com a avó, querendo se livrar Poxa. da guarda, o povo ia estar criticando A mãe, também, então não agora, adianta. se ele não pagasse nada, se ele fosse aquele pai que tá cagando e andando pro filho, beleza, eu seria o primeiro a falar, não faz papel de pai. Mas o cara faz, pô, o cara paga, o cara... E outra, Pois é. ser pai não é só bancar não, mãe. Ser Com pai também é dar certeza. amor, carinho, atenção. Não é só dar presente pro filho, Presença, dinheiro. dar Presença, presença. claro. E eu não tenho essa informação que ele é um pai que chuta o filho e tá pouco Sim. se lixando. Eu não tenho essa informação, não. Pois é, mas como a gente disse ontem, que isso ainda vai continuar. Mais pra frente eu acho que sai aí o resultado, porque como tá muito na mídia, logo sai o resultado na Logo justiça. sai, e você pode ter E daí a gente certeza. traz pra vocês o que foi resolvido. O Murilo Ruff vai ficar com a guarda definitiva do pai e a vovó, a hora que quiser ver, como ele falou, vai ver a hora que ela quiser. Mas a guarda tem que ficar com o pai. Não existe mais a mamãe morreu, a guarda é do pai e pronto, acabou. É simples, é fato. Complicado, É lei. mas realmente. Lei é lei e tem que ser cumprida. Vamos embora então, gente? Bora, Quarta-feira. vamos almoçar? Vamos embora. Deus abençoe vocês. E ó, a Mani Camargo com certeza vai trazer mais esse assunto aí, porque a Mani tá indo a fundo, viu? Porque não vai parar não vai parar tão cedo. Quem que é cariúcha perto da Mani Camargo, a nossa venenosa. Tchau, falou pra Tchau, vocês, gente. gente. Tchau, tchau.